paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família. É hora de aprender na EBD, Escola Bíblica Dominical. Continuando o estudo sobre as viagens missionárias de Paulo, né? Então, a lição hoje é a lição de número 7, Paulo em Troade. O texto de referência se encontra na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 1 ao 12. Texto do dia. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Resumindo, Paulo priorizava a obra de Deus, por isso o Senhor o abençoava com muitas maravilhas, tá vendo? Paulo colocava em primeiro lugar, né? Priorizava a obra de Deus, por isso Deus o abençoava, amém? Vamos agora memorizar o texto do dia, o nosso versículo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mais uma vez. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Após a confusão em Éfeso, Paulo se reuniu com os irmãos para animá-los, né? Então ele dizia sempre, não desista, continuem servindo aí a Jesus. Em breve eu voltarei para visitar vocês, não desanimem, hein? Sejam fiéis, continuem aí servindo a Jesus. E aí ele foi para, se despediu e foi para Macedônia, e de lá partiu para Troade. E assim que chegou na cidade, Paulo se reuniu com os irmãos para celebrarem a ceia, né? E como tinha bastante gente, Paulo começou a pregar. Ele aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. E embora já fosse tarde, todas as pessoas ficaram lá para ouvir os ensinamentos sobre o Evangelho de Cristo. A casa estava tão cheia, crianças, que um jovem chamado Eutico sentou-se em uma janela para assistir lá a reunião, né? Que durou muito tempo mesmo. E aí, o jovem Eutico cochilou, crianças, e caiu da janela. As pessoas logo desceram para socorrer, né? Diz que ele caiu de uma altura de 3 andares. E aí as pessoas falaram que ele já estava morto. Paulo então desceu e, chegando embaixo, abraçou o jovem e disse, não se assustem, pois ele está vivo, né? Então, Paulo estava cuidando da obra de Deus e confiava plenamente que o Senhor jamais abandonaria. E para surpresa de todos, Eutico ressuscitou. Ele voltou a viver, crianças. Olha, ele caiu de uma altura de 3 andares, né? E morreu. As pessoas foram lá, pegaram ele e disseram, ele está morto. Mas Deus, né, ressuscitou através aí da vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo priorizava, ou seja, colocava em primeiro lugar
as coisas de Deus, a vontade de Deus. E aí foi aquela felicidade, ao mesmo tempo aquela confusão, aquele alvoroço, né? E eles presenciaram aí um milagre, aleluia. E aí Paulo, né? E as pessoas subiram, Paulo partiu o pão, né? Ele celebrou a ceia com os irmãos, né? E foram até o amanhecer, fazendo o quê? Ouvindo sobre o reino de Deus e a obra de Jesus Cristo, né? Paulo continuava falando de Jesus, porque não era importante, é muito importante, crianças, que nós cristãos que já aceitamos Jesus como Salvador, continue falando de Jesus para as pessoas, para que mais pessoas aceitem Jesus como Salvador, né? Então, Paulo, ele sempre colocava em primeiro lugar o reino de Deus, né? A obra de Deus na vida dele, né? Ele fazia isso, crianças, não por obrigação, ele fazia isso com amor e dedicação. Então, por isso, Deus cuida daqueles que o amam e zelam por sua obra, abençoando com toda a sorte de bênçãos, né? E que bênção foi a de hoje? Eutico, um rapazinho que caiu lá da janela, ressuscitou, viveu novamente, aleluia, glórias a Deus, né? Paulo continuou aí falando do Senhor, porque para ele era maravilhoso falar de Jesus, era um prazer que Paulo tinha em falar de Jesus. E nós, eu e você, que já aceitamos Jesus como Salvador, já estamos colocando a obra, né, o reino de Deus em primeiro lugar? A vontade de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E como posso fazer isso? Ora, nós podemos orar, podemos ler a Bíblia e podemos falar de Jesus, né? Temos que amar o próximo. Sempre devemos priorizar, ou seja, colocar em primeiro lugar a obra do Senhor Deus. Amém? Então, quando priorizamos, quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Amém? E assim nós terminamos a lição de hoje. Que Deus os abençoe.